Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos debater o cenário político eleitoral no Brasil e a geopolítica mundial diante de tensões no leste europeu e reflexos na cadeia agro. Para analisar os temas em profundidade, recebemos Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice, consultoria de relações governamentais. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Kellen, pelo convite. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigada a você. Rafael Cortez é nosso convidado, cientista político da Tendências Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Kellen, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigada a você. Recebemos Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, entidade do agro com mais de 100 anos de história. Seja muito bem-vinda, Teca. Obrigada, Kelly. Uma satisfação grande estar aqui com você hoje. Muito obrigada a vocês e a gente vai direto ao ponto. Faltando cerca de 6 meses para os partidos políticos lançarem oficialmente os seus candidatos à presidência, pesquisas de opinião continuam apontando para um cenário polarizado. A recente pesquisa da Genial Investimentos, em parceria com a consultoria Quaest, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança da corrida presidencial, com 45% das intenções de voto. Na segunda posição está o atual presidente, Jair Bolsonaro, que soma 23% das intenções de voto. Logo atrás, Sérgio Moro e Ciro Gomes aparecem empatados com 7%. Em seguida, vem João Dória e o deputado federal André Janones, cada um com 2%. Simone Tebet soma 1% das intenções. Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila não pontuaram. Brancos, nulos e que não vão votar somam 8%. Indecisos, 5%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 6 de fevereiro e ouviu 2.000 eleitores de 16 anos ou mais nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E vamos já ouvir os nossos convidados com a primeira rodada discutindo a política nacional e eleições 2022. A disputa será polarizada entre Bolsonaro e Lula, Cristiano? Diga pra gente. Bom, Kellen, tudo indica que sim. O que a gente vê, o que há um ponto em comum em todas essas pesquisas é que Bolsonaro e Lula estão, de fato, bastante polarizados nessa pesquisa, nessa corrida eleitoral, e essa chamada terceira via ainda não convenceu o eleitor e continua patinando fortemente. Algumas dessas candidaturas, inclusive, chegam a ter um questionamento até interno, né, do ponto de vista até do próprio partido, como é o caso, por exemplo, de João Dória, do PSDB, em São Paulo, que está sofrendo uma intensa artilharia com pessoas de peso dentro da legenda, inclusive defendendo o apoio a outras candidaturas, como, por exemplo, de Simone Tebet, do MDB. Existe um ponto aí, Kellen, que eventualmente poderia alterar um pouco mais esse quadro das pesquisas. No início do ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei trazendo de volta a propaganda partidária, que acabou em 2017. Essa propaganda partidária, de certa forma, foi usada por vários, em momentos anteriores, em eleições anteriores, para apresentar determinados nomes ao eleitor. Então, por exemplo, o extinto, hoje DEM, União Brasil, mas era PFL à época, Rosiana Sarney, ela foi apresentada ao eleitor e chegou a bater 42% nos índices de intenção de voto contra o ex-presidente Lula nas simulações de segundo turno, isso lá em 2002. Ciro Gomes também teve um período bastante promissor nas pesquisas em 2012, e Aécio Neves também em 2014 foi apresentado ao eleitor usando essa propaganda partidária. Então, pode aí ser uma janela, isso ainda está pendente de regulamentação do TSE, pode ser que essas propagandas aconteçam a partir de março, mas o fato é o quadro hoje bastante polarizado. A gente sabe que o PT do presidente Lula tem tido não menos do que 30% de intenção de voto, e um governo, mesmo debilitado, mesmo ainda mostrando uma certa fadiga
Lula tem ao seu lado também uma máquina muito forte, e isso ajuda muito na candidatura dele. Para finalizar, eu recordo aqui a situação que nós tivemos em 2002, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vinha de 2 anos de mandato, já com bastante fadiga também por parte do eleitor. A gente enfrentou um processo de apagão, de crise no setor elétrico. Mesmo assim, José Serra foi para o segundo turno contra Lula. Então, a máquina pública federal é muito forte e também pode colocar, e está colocando, Bolsonaro no segundo turno. Então, é muito difícil para a terceira via tirar esses 2 candidatos, na minha avaliação, do segundo turno. Muito obrigada, Cristiano. Quero saber se você, Rafael, compartilha da opinião do Cristiano de que a eleição de 2022 será polarizada entre Bolsonaro e Lula, ou, na sua avaliação, há espaço para a terceira via? Cristiano, a minha leitura vai muito em direção que o Cristiano trouxe na sua primeira intervenção. E, na minha leitura, a razão fundamental para essa estabilidade no quadro eleitoral, e essa estabilidade entendida com a prevalência da polarização Lula-Bolsonaro, tem a ver com falta de mudanças na maneira como o eleitorado está enxergando o governo. Então, se a gente olha as pesquisas não associadas ao quadro eleitoral, mas à avaliação de governo, como é que o eleitor tem enxergado o desempenho da atual administração, a gente vai ver que, basicamente, a gente também tem esse mesmo congelamento. Então, o nível de apoio ao governo um pouco acima de 20%, dependendo da pesquisa, e uma rejeição acima dos 50%, uma rejeição majoritária, o que basicamente coloca a candidatura à reeleição num potencial segundo turno e torna, pelo menos na minha visão, a oposição como favorita para 2022. Entre os nomes de oposição, naturalmente o ex-presidente Lula, dado o histórico razoavelmente recente, da sua passagem pelo governo, tem condições de mobilizar, e não é por um acaso que o índice de intenção de votos são tão elevados. E acho que um ponto importante também, a grande pergunta é, o que a gente pode esperar para os próximos meses até o início da campanha propriamente formal. E aí, nesse sentido, a terceira via enfrenta uma dificuldade adicional, que é o fato da terceira via ser dada no plural. Hoje a gente tem vários nomes possíveis para representar o que se chamou de terceira via, e ao ter essa disputa, o próprio eleitorado, que em tese tem um eleitor significativo, que é nem Lula nem Bolsonaro, mas mesmo esse eleitor acaba ficando perdido por conta da falta de destaque de um desses nomes. Como eu acho pouco provável que esses nomes, Moro, Dória, Simone Tebet, enfim, só para citar alguns, acho pouco provável que todo mundo esteja no mesmo barco, olhando em termos de alianças. Essa dificuldade também tem a ver com a falta de um projeto mais único para rivalizar com essa polarização PT e Bolsonaro, e acho que basicamente os mercados, enfim, toda a repercussão vai ser mesmo na direção da polarização, sendo a regra ao longo de 2022. Excelente, obrigada, Rafael. A gente vai voltar a recuperar alguns tópicos do Cristiano e do Rafael. Acabamos de ouvir o Rafael acreditando também numa eleição polarizada e ainda com a oposição apontando o favoritismo nesses primeiros momentos. A gente volta a explorar esses pontos. Agora eu gostaria de ouvir você, Teca Vendramini. A gente está ouvindo os cientistas políticos projetarem um cenário de política nacional. A sociedade rural brasileira vai apoiar algum candidato em algum momento neste ano? Está se preparando para isso? Como vocês estão avaliando o cenário eleitoral por aí? Obrigada, Kelly. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala do agronegócio aqui, e está numa eleição, é falar do PIB, Nós estamos com o PIB, uma expectativa de crescimento de 2,4% agora em 2022, Nós temos uma expectativa do valor bruto de produção aí que deve aumentar 4%. Então, eu acho que é falar de um Brasil aí que está gerando muito emprego, Kelly? Eu acho que estamos trabalhando tanto para isso aí. Olha, a sociedade rural brasileira, o que nós mais estamos pensando, nós estamos com foco nos programas de governo desses candidatos.
É isso, Kellen, que eu acho que é o mais importante que nós temos que ouvir aqui. Esses candidatos, né, se forem como meus colegas aí, nessa polarização, provavelmente que fique o governo Bolsonaro, né, e o Lula, que seja isso, como é que vai ser o programa de governo desses candidatos? Como é que eles vão vir? Qual que vai ser as pautas, né, e que eles vão chegar aqui? E Kellen, para eu chegar eu acho que a minha diretoria, eu e meus vice-presidentes, nós estamos muito assim ligados a falar das pautas do agro, em respeito à história da sociedade rural brasileira, né? Eu tenho assim um compromisso com a sociedade rural brasileira, como você muito bem disse, que tem 102 anos aí de idade, e em 1989 eu gosto muito de olhar para o passado, sabe? Olhar quem veio antes de mim, para ver quem fez essa história. Em 89 a gente tem uma ata da Rural, que a Sociedade Rural Brasileira está escrita em ata de 89, que ela não dará apoio formal a qualquer um dos candidatos. Foi isso que me inspirou. E lá nessa mesma ata está falando assim que ela fará uma análise dos programas de governo relativos à agricultura desses candidatos. E eu acho que eu vi uma sabedoria muito grande nisso, Kellen, de não se apoiar nenhum nem outro governo. Eu vi um equilíbrio desses ex-presidentes da sociedade rural brasileira que, de alguma maneira, eles estão pensando o quê? No agronegócio, pensando nas nossas pautas e não só em apoio. E eu acho que nós estamos vivendo esse ano uma mesma coisa. Os meus colegas falaram uma palavra polarização, né? A polarização política muito grande. Eu acho que o meu trabalho, da minha diretoria, é falar, sim, desses nossos compromissos e das pautas de defesa do agro, que são muito importantes, respeito à propriedade rural, né, as nossas propriedades, livre iniciativa, que você sabe, desenvolvimento sustentável, que a gente é tão cobrado nisso daí no Brasil, implementação do nosso Código Florestal. Eu tenho tantas pautas, não só eu vou ficar falando aqui, regularização fundiária, que provavelmente a gente vai discutir aqui, segurança jurídica. Isso é uma das questões mais importantes para o produtor rural. E educação também, aí só para fechar a minha fala, educação para esse pequeno produtor rural, falando de extensão rural, nesse Brasil, que 80% desse Brasil é de pequeno produtor rural. Muito obrigada, Teca. Então, nesse momento, a sociedade rural brasileira vem a público dizer que não vai apoiar nenhum candidato na eleição de 2022. A gente vai continuar ainda nesta rodada aqui de eleição 2022, política nacional, e nós recebemos uma pergunta da audiência, ela veio do Bruno Boldori, e ele diz assim, eu vou dirigir a você, Cristiano, essa pergunta. Para nós do agro, pergunta ele, é melhor que ganhe a direita ou que ganhe a esquerda? Essa pergunta do Bruno é muito importante porque ela representa muito do anseio da nossa audiência, que é entender o que acontece para o agronegócio do Brasil se eventualmente o Bolsonaro se reeleger e o que acontece para o agronegócio do Brasil se eventualmente Lula se eleger. Qual é a sua visão, Cristiano? Olha, Kelly, é importante, antes de mais nada, de falar um pouco do o que acontece se um ou outro ganhar, mas nesse momento de campanha, os candidatos falam muita coisa, né? Eles prometem muita coisa. Agora, depois que o presidente da República é eleito, ele deixa de ser dono da sua própria pauta, né? Essa pauta ela tem que obrigatoriamente ser compartilhada, ela é socializada, vamos dizer assim, com uma base aliada. Podemos pegar aí alguns exemplos. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, por exemplo, dizendo que ia privatizar os Correios. Até agora o Congresso Nacional não aprovou a privatização dos Correios, disse que ia privatizar a Eletrobras, foi aprovado pelo Congresso, mas ainda está andando aí, patinando pelos escaninhos do TCU, ainda que precisa dar uma solução, né? Então, não é necessariamente a pauta que o presidente apresenta que essa que vai ser exatamente a aprovada, né? Agora, claro que a gente percebe de uma forma geral, hoje, o agro, ele tende a dar mais um apoio, ou se manifestar mais favoravelmente
favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro, por conta de algumas defesas que ele faz de flexibilização, de leis ambientais, e, enfim. A pauta da esquerda está muito conectada com essa questão de proteção ambiental, de ter que olhar como é que faz esse desenvolvimento, o cuidado e tudo mais e tal. Não que um seja ruim, o outro seja bom, eu não estou falando aqui. Eu digo o agro, ele tem mais preferência por a legislação que a gente tem hoje. Ela tem permitido o Brasil produzir muito bem alimento, e a gente não viu nenhuma mudança substancial da lei para o agronegócio nos últimos, especialmente nessa gestão, né? Não teve, não mudou nada do Código Florestal, por exemplo, né? Não houve essas mudanças. Então, quando você olha também para a estratificação do voto nas regiões sul e centro-oeste, onde o agro é muito presente, onde o agricultor está muito presente, você vê até um equilíbrio, vamos dizer assim, nos índices de intenção de voto entre Jair Bolsonaro e Lula. Onde é que Lula ganha? No norte e no nordeste, né, da população em geral mais baixa. Então, o que a gente percebe nesse movimento? Há uma conexão maior do agro com o presidente Jair Bolsonaro do que com o ex-presidente Lula, né? Agora, lembrando que o ex-presidente Lula também foi presidente da República, ele como presidente da República, ele chamou lideranças importantes do agro para compor também o governo, né? E é importante também ressaltar que a bancada do agronegócio, a bancada do agro no Congresso Nacional, ela é muito bem articulada, ela é muito organizada e ela faz muito a defesa do interesse do setor. Então, é uma bancada que com poder de articulação muito forte. Então, eu acredito que, independentemente de quem ganhe, eu acho que o agro vai continuar com essa força, muito bem organizado e com a sua agenda avançando. Muito bem. Só para a gente fechar, Cristiano, na polarização entre Lula e Bolsonaro, se puder responder rapidamente, qual é o favorito? O favorito onde, por favor, Kellen? Na polarização entre Bolsonaro e Lula, na sua visão, quem é o favorito? Hoje, sem dúvida nenhuma, Kellen, o ex-presidente Lula, né? A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro é muito alto e esse é um desafio enorme que ele tem para retirar. Quando você olha, só para dar um dado, Kellen, quando você olha as eleições de 2014 e 2018, 80% dos prefeitos que foram reeleitos, eles não tinham índice de rejeição superior a 40%. Hoje o presidente Jair Bolsonaro tem um índice de rejeição que supera os 50%. Então ele tem que baixar muito esse índice para melhorar a posição dele em um eventual segundo turno. Muito obrigada, Cristiano. Rafael Cortes, gostaria de saber, na sua avaliação, quais são os cenários com Lula e com Bolsonaro para o agronegócio brasileiro. Você, na sua última fala, citou também os mercados. A gente gostaria de entender qual é o comportamento que você também prevê para mercado. Se Bolsonaro aparece à frente na pesquisa, qual é a percepção do mercado? Se Lula aparece à frente na pesquisa, qual a percepção? Então, mercado e agro com cada um desses candidatos. Helen, você vai me permitir, por favor, eu vou começar a resposta por esse final, né, o efeito dessa competição eleitoral nos mercados como um todo, porque acho que aí é um gancho para a gente chegar no que cada um representaria em termos de cenários econômicos, seja a vitória do ex-presidente Lula ou a continuidade de um governo de reeleição. Me parece que, a despeito de alguma incerteza ainda considerável, mas paulatinamente o mercado vai entendendo que aqueles temores mais fortes do que seria um eventual novo governo Lula vai diminuindo. Acho que o gatilho para essa diminuição tem a ver um pouco com os movimentos que o ex-presidente tem feito, se não em relação a programas, porque ainda não tem nada muito concreto qual seria a agenda econômica dos candidatos, mas no tocante às alianças políticas, o ex-presidente já deu sinais importantes em relação à criação de uma base aliada, não só na esquerda, mas incorporando outros elementos. Acho que é muito salutar o movimento que o PT tem feito para tentar fazer uma chapa presidencial formada
entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo e antigo rival histórico do PT, o ex-governador Geraldo Alckmin. Acho que isso não é por um acaso, e a tendência é que novas tentativas nessa direção apareçam, não só restritas a ex-líderes do PSDB, mas outros partidos também importantes. Isso, de alguma maneira, vai tirando de lado os temores mais fortes em relação ao petista. Outro ponto que também adiciona um cenário que, eventualmente, a gente pode ter uma campanha mais tranquila do que sugeriria essa retórica mais do dia a dia, é o fato de que, aos olhos dos mercados internacionais, o ex-presidente Lula tem uma reputação, me parece, mais positiva quando comparado ao atual governo, muito por conta do histórico das duas administrações. O fronte externo do governo Bolsonaro foi bastante complicado, com agenda ambiental, com uma série de posicionamentos da diplomacia brasileira sobre Bolsonaro que fugiam um pouco à tradição da política externa brasileira. Se eu pego esses dois pontos, o que eu estou tentando dizer é que a gente pode ter uma eleição mais tranquila. Claro que a eleição presidencial nunca é super amistosa, algum barulho vai ter, mas talvez menos do que sugeriria essa retórica. E a partir dessa visão, só estendendo um pouco a minha fala aqui, eu vejo o seguinte ponto: acho que, do ponto de vista da economia como um todo, me parece, na minha leitura, o Brasil só melhora se a gente recuperar a capacidade de coordenação política. Acho que esse é um primeiro ponto de partida, seja qual for o programa que quem vier sentar na cadeira implementar. Sem uma organização política, fica muito difícil esse controle da agenda. E aí, curiosamente, passa legislação, passa reforma, mas o efeito concreto é muito tênue, né? O agro é uma exceção por conta do seu dinamismo, mas eu diria que cresce quase que a despeito de todos os problemas políticos que a gente tem vivido. A partir desse diagnóstico, me parece que o ex-presidente Lula tem um potencial maior do que uma eventual continuidade de recuperar essa questão política e, a partir daí, pelo menos abrir uma janela de oportunidades, onde acho que o risco é maior. Se eventualmente o ex-presidente Lula forçar demais um pouco esse revisionismo. Mas a gente pode conversar, e agora vale a pena também ouvir outras pessoas aí, mas acho que a tendência é que a gente tenha um cenário mais ou menos nessa direção. Muito obrigada, Rafael. Teca, diga pra gente, dentro da esfera do agronegócio, há uma visão de que com o cenário A muda a condição para o agro, com o cenário B muda para tal direção? Que tipo de implicações isso pode trazer no ambiente de negócios? Há alguma decisão sendo antecipada por parte do pecuarista ou do agricultor por causa do cenário eleitoral? Como que vocês observam isso? Olha, Kelly, eu acho que ainda é muito cedo. Né? É muito bacana aqui, sinceramente, ouvir o Cristiano e o Rafael, que trabalham, né, com isso, estão trazendo uma coisa muito atualizada de como que está hoje em dia, né? Nós estamos em fevereiro, né? E o que eu tenho aprendido, né, sinceramente, é que ainda falta muita água para passar debaixo dessa ponte. Né? E até ouvindo meus companheiros aqui, meus colegas aqui falando, nós temos muito para andar aqui ainda, né? E tenho aprendido que às vezes nas últimas eleições, nos 2 últimos meses acontece alguma coisa que vira esse jogo, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa assim que eu acho que nós temos que pensar um pouco. É óbvio que está sendo feita todas essas pesquisas, eu respeito isso, né, que é óbvio que é um trabalho muito sério, mas ainda a gente tem muito para caminhar. Agora, Kelly, no agronegócio, hoje ele é praticamente, não vou te falar a quantidade, mas mais do que a maioria é simpatizante e apoiador do governo Bolsonaro, como já foi falado aqui até pelos meus colegas. Com certeza é isso aí. E tem um fator que eu tenho que falar, que é por que o agro apoia tanto o governo Bolsonaro, que é a segurança. Né? Eu falei aqui na minha fala inicial das pautas do agronegócio, né, dos planos que eu gostaria de ver, quero ver assim, os programas de governo aí dos candidatos, e tem uma coisa que em primeiro lugar para o produtor rural, é o respeito ao direito de propriedade. E no governo Bolsonaro é um fato,
né, que nós temos que falar isso claramente, não houve invasão de terra. Se tem um problema que o produtor se preocupa muito, é essa insegurança jurídica. Então, às vezes, as pessoas me perguntam muito, né, por que o agro é tão Bolsonaro? Eu, sinceramente, essa daí é o ponto principal para mim. É essa segurança, essa estabilidade que o produtor tem. É um outro fato também, em 2 anos e pouco, nós não tivemos praticamente, vamos invadir, não, isso saiu do nosso radar, né? Então, eu vejo, assim, né, para responder a tua pergunta, com certeza esse produtor está preocupado, sabe, de sair o governo Bolsonaro e entrar um outro governo que seria o governo PT, né, o governo Lula, que tem uma ligação com outras associações, entidades que fazem até invasão de terra. Então, eu não tenho dúvida que isso daqui, Kellen, é o maior, assim, como é que fala, divisor de águas dentro do agronegócio. É óbvio que a gente tem muitas outras, né, outras coisas para falar, mas isso aqui, como eu falo, é o basicão para a gente começar. Muito obrigada, Teca. A gente vai adiante com vocês daqui a pouquinho. Agora, outra peça importante nas eleições são os vice-presidentes. E como o agronegócio é considerado uma das principais bases de apoio do governo, a quem queira, a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, na chapa com o presidente Jair Bolsonaro. O nome da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem ganhado força entre as indicações para o cargo de vice na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de aliados do governo é que Tereza, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, pode ajudar a quebrar resistências ao presidente. Além disso, a entrada da ministra também é vista como positiva para atrair votos de mulheres e do agronegócio, um dos setores que mais cresce na economia brasileira. Apesar das conversas, recentemente, Tereza Cristina afirmou que está decidida a disputar unicamente a vaga para o Senado. Por isso, seu afastamento do ministério deve acontecer no final de abril. Será mesmo? Vamos confirmar, então, com as nossas fontes aqui no Hora H do Agro. Eu dirijo a você a pergunta, Cristiano. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, será a vice na chapa de Bolsonaro? Sim ou não? O que você está sabendo, hein? Sem dúvida nenhuma, ela é uma das opções, né? O presidente Jair Bolsonaro já disse que teremos aí 11 ministros que vão deixar o ministério, a equipe ministerial. A ministra Tereza Cristina é uma delas. Para se candidatar, vale lembrar que a gente tem um prazo de desincompatibilização, então os ministros têm no limite até o dia 2 de abril para tomar essa decisão de sair para ser candidato, e esse é o prazo também da ministra Tereza Cristina. A minha avaliação, Kelly, é que seria para o presidente Jair Bolsonaro uma grande aquisição, vamos dizer assim. E por quê? Porque ela é de um setor que apoia muito o presidente Jair Bolsonaro e é mulher, né? E vale ressaltar que hoje as pesquisas estão indicando que o presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito alta entre as mulheres, né? Dependendo ali quando você faz a combinação de extrato de renda também com gênero e tudo mais, essa rejeição entre as mulheres pode chegar até 80%, né? Dependendo da região e também compondo com o fator renda. Então, talvez a presença da ministra Tereza Cristina nessa composição de chapa pudesse ajudar o presidente a reduzir um pouco dessa rejeição e eventualmente agregar mais na intenção de voto dele. Agora, tem outros nomes também, que não apenas o da ministra Tereza Cristina, o próprio ministro Braga Neto também tem sido cotado, aventado. O presidente Jair Bolsonaro disse que não pode descartar completamente ainda a possibilidade de ter Mourão como vice, embora eu acho que hoje essa é a possibilidade mais remota. Então, lembrando que em 2018, o presidente Jair Bolsonaro deixou para tomar essa decisão às vésperas da eleição, quase no último momento ali ele acabou decidindo depois. Então, não necessariamente essa decisão vai ser tomada agora, ele pode adiar um pouco mais, porque a legislação permite isso. Muito obrigada, Cristiano. Rafael Cortes, Tereza Cristina será a vice de Bolsonaro? É bem possível, né? Tá no jogo como um nome importante das negociações dentro da base governista. Acho que
em linhas gerais, o Cristiano pontuou muito bem quais são esses desafios, e aí eu acho que um passo que a gente pode dar na nossa conversa é tentar olhar um pouco as implicações dessa potencial escolha da ministra Tereza, eventualmente na chapa presidencial. A primeira delas, ainda na esfera eleitoral, é melhorar a articulação com os partidos tradicionais, né? O presidente Bolsonaro, quando eleito em 18, foi eleito de uma maneira muito sui generis, né? Com um partido muito pequeno, sem tempo de TV e, aparentemente, até pelas próprias escolhas mais recentes, a filiação partidária do presidente Bolsonaro a um partido dito tradicional, sinaliza uma disposição em fazer uma segunda campanha um pouco com outros termos, né? Recuperando tempo de TV, recurso financeiro, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Isso se tornou muito importante quando a gente olha para 2022. Então, um ganho potencial dessa composição que a gente está conversando aqui é de saída nessa questão dessa articulação, pode ajudar a campanha de reeleição. Um outro tipo de discussão, aí essa um pouco mais complexa, tem a ver um pouco com os efeitos em termos de agenda de governo, né? E acho que, naturalmente, do ponto de vista do agro, é um ganho. Um dos efeitos que a democracia traz, a alternância de poder traz, é uma questão de ganhar da elite política e da onde vem essas articulações, com quem tem mais contato ou menos, e aí, naturalmente, seria um ganho muito importante para o agro. Muito embora, na minha avaliação, a gente também não tenha um grande efeito em termos de qual a agenda que o presidente Bolsonaro colocaria num eventual segundo mandato. Acho que, nesse sentido, a gente também não pode exagerar. É bom para o agro? Certamente, mas do ponto de vista da economia brasileira como um todo e dos desafios do segundo mandato, acho que a gente tem mais ou menos o mesmo cenário, que é um governo que vai tentar perder um pouco essa percepção, até por conta do desgaste vindo das pesquisas, enfim, de se renovar. Acho que esse é o principal desafio de uma campanha de reeleição, com ou sem a ministra na sua chapa presidencial. Obrigada, Rafael. Teca Vendramini, a Sociedade Rural Brasileira apoia a ideia de ver a ministra atual da Agricultura, Tereza Cristina, compondo chapa com Bolsonaro na disputa eleitoral de 2022? Obrigada, Kelly. Olha, eu acho que todo produtor rural aí, né, como eu falei antes, que o agro é muito, né, uma grande parte é Bolsonaro, eu acho que apoiaria muito, né? E eu acho que, por que apoiar, né, a nossa ministra, a Tereza Cristina? Eu acho que apoiar a Tereza Cristina chegou hoje a poder ser, né, está sendo cotada como ser uma vice-presidente aí, olha, Kelly, por causa de muito trabalho. Né, por causa de muito trabalho. Acho que falar da Tereza é falar do agro. Eu gosto muito de falar isso. Falar da Tereza é falar de seriedade, o trabalho todo que ela fez nesses anos aí. E outra coisa que os meus colegas aqui falaram, de alguma maneira, é de uma interlocução que ela tem, não só dentro do agro, mas ela tem fora do agro. A Tereza, quando a gente sai do agronegócio e a gente vai e conversa nos centros urbanos, ela provavelmente é um dos ministros do Bolsonaro, é a ministra que conversa fora do agro também. E as pessoas têm uma empatia com ela, né, muito grande. Isso, para mim, é muito claro. A Tereza, eu acho que ela teve um trabalho excepcional, como eu falei, aberturas de mercado, ela tem o que mostrar, né, efetivamente. E outra coisa, eu acho que né, tanto o Cristiano como o Rafael falaram nesse quesito mulher, né, e a Tereza ouve as pessoas, ela ouve os produtores, ela ouve a gente que é de entidade. Eu acho que ela vai trazer, não só se ela for vice do Bolsonaro, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, eu acho que todo candidato inteligente deveria querer a Tereza perto. Não só o presidente Bolsonaro, todo mundo deveria pôr ela perto, porque eu acho que ela vai trazer, todos os candidatos inteligentes mesmo, ela vai trazer uma grande, né, uma questão positiva, e acho que um fato positivo para esse potenso aí candidato. Muito bem, muito obrigada, Teca. Para a gente encerrar essa rodada rapidamente, quem substitui a ministra Tereza Cristina assim que ela deixar o cargo agora em abril, Cristiano?
Kellen, existe um movimento natural que, em geral, acontece nessa época de eleição, que é o secretário executivo desses ministérios assumirem os postos, né? Então, muito provavelmente, há uma certa entre-safra, vamos dizer assim, de político para assumir essas posições em ano eleitoral. Então, a gente tem nomes mais técnicos, muito provavelmente o secretário executivo assume nesse caso. Muito obrigada, Rafael Cortes. Você concorda? Tem um outro nome que você acredita que vai ocupar o Ministério da Agricultura? Acho pouco provável que a gente saia desse perfil, né? Até para evitar rupturas mais fortes em ano eleitoral. O governo, né, teria um custo muito grande se fizer toda uma reconstrução. É um número relevante de ministérios, né? Não é pouca gente que vai estar trocando. Então, acho que a tendência, de fato, é fazer essa opção interna das casas para perder menos agenda e evitar rupturas na maneira como o governo está encaminhando diversas agendas num ano muito difícil, né? Ano de eleição é sempre complicado, em algum momento tocar de administração e fazer frente aos imperativos de uma campanha presidencial. Muito bem, Teca Vendramini, já um nome que você tenha anotado de quem deverá ser o substituto de Tereza Cristina à frente do Ministério da Agricultura? Olha, eu acompanho o raciocínio aí, né, do Cristiano e do Rafael. Eu acredito, sim, que deva ser um secretário especial que está com a Tereza. E eu concordo, assim, muito com o que o Rafael falou. Vai ser uma sucessão muito bem feita, muito tranquila. São pessoas extremamente profissionais competentes, sabe, Kellen? Eu trabalho um pouco com o MAPA, tenho a oportunidade de ter uma interlocução, um trabalho com eles, e a gente vê um time muito coeso, um time trabalhando lá dentro. Então, é óbvio que a Tereza sair, né, como ministra, a gente tem um sentimento assim, né, a nossa ministra não vai estar lá mais, mas tem também essas pessoas, e eu acredito sim num secretário especial executivo que vai substituí-lo. Tem uma torcida para isso. Muito obrigada. Eu acho que existe uma torcida grande do agro que isso aconteça. Kelly, obrigada. Obrigada a você. Desculpa interrompê-la, Teca. Eu achei que você tinha finalizado. Agora a gente segue para a próxima rodada. A gente vai tratar agora de política internacional. Eu volto com vocês daqui a pouquinho. Vamos adiante, porque está confirmada a viagem do presidente Bolsonaro para a Rússia neste domingo, em busca de fortalecimento das relações entre os dois países. O encontro ocorrerá em meio a tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia. A comitiva do governo brasileiro estará na Rússia na próxima semana para tratar das relações comerciais entre os dois países. O fornecimento de fertilizantes e defensivos agrícolas será uma das prioridades de negociação, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o país do leste europeu fornece cerca de 20% de todos os insumos utilizados nas lavouras brasileiras e é responsável pelo abastecimento de quase 100% do nitrato de amônio, um dos adubos mais importantes para áreas de café e cana-de-açúcar. Na agenda de compromissos está previsto um almoço entre os dois presidentes. O encontro tem recebido críticas de parte da comunidade internacional devido às tensões geopolíticas entre Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos, país líder da OTAN, expressaram descontentamento com os planos do governo brasileiro e pediram cancelamento ou adiamento da viagem. Decisão descartada pelo presidente Bolsonaro. Vamos entender as repercussões da visita do presidente Bolsonaro a Putin na Rússia diante deste momento em que as tensões na região lá do leste europeu são crescentes. Que tipo de efeitos e consequências isso pode gerar para relações exteriores do Brasil e também para o agronegócio, que tem na Rússia um importante fornecedor de insumos, sejam insumos para fertilizantes, para defensivos. Na política internacional, eu começo já com você, Cristiano. Como você avalia a ida de Bolsonaro neste momento ao leste europeu, enquanto as tensões parecem ser bastante crescentes entre Rússia e Ucrânia?
Olha, Kellen, a primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer é se de fato existem razões legítimas, vamos dizer assim, para essa viagem, né? E aparentemente sim, a reportagem mesmo citou, você falou a questão de fertilizantes, o Brasil tem uma necessidade importante, o Brasil precisa aumentar o comércio bilateral, isso também é muito positivo para a nossa balança. Agora, não necessariamente a gente teria que ter a presença do presidente da República nesse tipo de viagens. Poderia ser uma agenda feita por técnicos, vamos dizer assim, quem sabe até a própria ministra da Agricultura, como ela já fez várias viagens, por exemplo. E por quê? Porque não é um timing bom nesse momento, Kelly. A minha avaliação é de que o timing não é bom. O presidente Putin, ele está enfrentando uma das maiores crises da Rússia em décadas, né? Tem um risco muito claro aí de invasão. E você imagina, por exemplo, se acontece uma invasão quando o presidente Bolsonaro está na Rússia, por exemplo, né? Isso passa uma mensagem para a comunidade internacional de que o governo brasileiro, o presidente do país, ele está endossando a postura da Rússia. Fica um gesto simbólico na diplomacia, e diplomacia tem que ser visto com muita cautela. Passa um gesto simbólico de que o presidente Jair Bolsonaro foi o último chefe de Estado a visitar a Rússia antes dessa invasão. Para a diplomacia, isso tem um peso muito forte, que normalmente a gente não entende quando analisa somente a questão do âmbito da política interna, né? É uma mensagem, portanto, negativa para parceiros estratégicos. Se o presidente passa essa mensagem, que está endossando o comportamento da Rússia, é ruim também para parceiros estratégicos do Brasil, que são relevantes, como, por exemplo, a Europa e o próprio Estados Unidos, né? Que tipo de Desculpa só te interromper para a gente não perder o raciocínio. Diante desses riscos que você coloca, que tipo de efeitos práticos poderiam ser vistos, por exemplo, para a comunidade do agronegócio brasileiro, para a economia brasileira? Olha, a gente já está vendo aí como a tensão aumentou nessas últimas horas. Os Estados Unidos já estão dizendo que as sanções vão ser terríveis, né? Então, que eles vão adotar sanções muito fortes em relação a isso. O Brasil faz dois movimentos importantíssimos na questão internacional. O Brasil está negociando a entrada na OCDE, né? E isso também pode acabar repercutindo junto a esses outros países. A União Europeia analisa um acordo com o Mercosul, por exemplo, e cada um desses países tem que se manifestar de forma individual, se concordam ou se querem esse tipo de acordo, né? Então, nessa questão da OCDE e, eventualmente, nesse acordo Mercosul-União Europeia, isso pode acabar tendo algum tipo de prejuízo, né? E o Vladimir Putin, é preciso dizer que ele é uma das figuras mais inteligentes politicamente hoje, né? E o Brasil acabou de assumir uma cadeira de segurança na ONU e, obviamente, que muito provavelmente em troca dessa visita, dependendo dos acordos, isso pode ser exigido do Brasil algum tipo de contrapartida nessa direção. Kelly. Muito obrigada, Cristiano. Rafael Cortes, está certo? Bolsonaro de ir até a Rússia nesta semana, durante essas tensões entre Rússia e Ucrânia, para tentar estreitar as relações com o país, na garantia ali de insumos, ou você concorda com o Cristiano que o timing não é muito bom? É um jogo muito delicado, né, sério? Não só pelo momento, em relação a um possível conflito entre Rússia e Ucrânia, mas com implicações geopolíticas bastante relevantes, pelo menos de saída de toda a segurança europeia, do continente europeu, mas possivelmente trazendo a questão energética e rupturas em cadeias de produção que contribuíram bastante para explicar essa inflação mais elevada, mesmo nos países avançados, né? Isso pode ter um gatilho bastante desafiador a partir desse episódio. Mas mesmo deixando de lado esse episódio mais concreto, esse movimento
que o presidente Bolsonaro faz com a viagem à Rússia, me parece que também tem que ser lido um pouco com os desafios da política externa brasileira mais recentes. Então, eu diria que a gente tem duas etapas, a gente teve duas etapas ao longo da atual administração. A primeira dessas etapas, muito associadas a um certo alinhamento quase que automático do governo brasileiro com o governo Trump, né, do ex-presidente Trump, um pouco nessa linha de se associar a administrações e a governos chamados conservadores. E, nesse sentido, uma aposta muito relevante do que o presidente fez, o seu governo fez, dos possíveis ganhos dessa abordagem. A abordagem é essa que acabou sendo interrompida, né, com a derrota na disputa presidencial, e a emergência da administração Biden, sob essa ótica, é muito desafiadora para a administração Bolsonaro e vai se intensificar, pelo menos na minha leitura, se esse cenário no conflito Rússia-Ucrânia se tornar um pouco mais delicado. O Cristiano tocou em objetivos muito importantes da política externa, da agenda econômica, acho que isso fica em xeque a depender desses alinhamentos, e é muito difícil encontrar um lugar de equilíbrio quando a gente está falando de um conflito indiretamente entre grandes potências. E sob essa ótica, isso curiosamente pode, na verdade, atrapalhar também a campanha de reeleição, né? A gente pode caminhar para um cenário internacional mais complicado do que a gente vive hoje. Por exemplo, nesse momento, a gente tem visto até o câmbio apreciando como algum sinal de uma certa tranquilidade, mesmo com todos esses barulhos, mas que eventualmente pode tornar uma dinâmica muito complicada. Esse câmbio volta a depreciar, o controle da inflação volta a demandar uma carga de juros mais elevada, e aí a economia, que já não deve crescer muito em 22, ficaria ainda mais complicado, e aí, nesse caso, comprometendo inclusive o projeto de reeleição. Muito obrigada, Rafael. Teca, você acha que está correta a visita do Bolsonaro neste momento na Rússia, dada a importância que o país tem no fornecimento de insumos para o setor agropecuário? Acho que perdemos o áudio da Teca. Vou tentar ouvir a Teca novamente. A gente tem 10 minutinhos para o fim do programa, então eu vou pedir... vamos ver, Teca? Obrigada. Kelly, eu acho que a viagem é preocupante. Eu acho que a pauta da viagem, né, o que nós estamos falando aqui, né, ouvindo mais uma vez meus dois colegas aqui, questão comercial, que nós estamos falando aqui, e é uma questão de relação internacional, uma relação diplomática, né? Os dois pontos que estão aqui. A pauta da viagem do nosso presidente da comitiva realmente é não só, né, a área de fertilizantes aí, né, a partir de fosfato, que a gente fala muito, mas também a área energética. Então é uma pauta importantíssima, né, que eles estão tentando um acordo aí em torno do petróleo, etc. Então existe uma pauta forte, principalmente para o agronegócio. Né? Nós já falamos muito de fertilizante aqui hoje, né? Da importância, quanto nós estamos precisando. Para o produtor rural, essa pauta, nós temos alguns fertilizantes que subiram 100%, alguns nós temos com uma defasagem de 200%, então é óbvio que está todo mundo querendo isso. Agora, ouvindo os meus colegas aqui, nessa questão de relação internacional, né, eu acho que é muito preocupante, eu acho que sim, pode trazer consequências aí. E assim, hoje à tarde, saiu até uma notícia há pouco aí, que os Estados Unidos e os outros países aí estão recomendando que os cidadãos deixem a Ucrânia. Então, é uma guerra iminente que pode acontecer. Os Estados Unidos está falando que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Então, realmente é um momento assim delicado que está acontecendo, né? Que eu acho que é bem complicado qualquer delegação ir à Rússia nesse momento. Muito obrigada. A gente volta com vocês já já. É a última rodada do nosso painel Hora H do Agro de hoje e a gente vai tratar da agenda do agro que já começou a avançar em Brasília. Após 20 anos, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei dos defensivos, que moderniza a lei em vigor desde 1989. Há também outras pautas importantes para o setor previstas para entrar em debate. Vamos ver.
Entidades do setor comemoraram o avanço da chamada Lei do Alimento Mais Seguro. Em manifesto, afirmaram que a nova proposta trará maior agilidade na avaliação de produtos mais modernos e seguros, mantendo a estrutura para aprovação de pesticidas que envolve IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura. O PL ainda precisa ser analisado no Senado. Na Casa, a proposta deve enfrentar críticas de ambientalistas e entidades ligadas à saúde, que não concordam com as mudanças. O grupo apelidou o texto de pacote do veneno. Além da modernização da lei de defensivos, o agro aguarda também o avanço de outras pautas com o objetivo de resolver problemas no campo. Entre as prioridades para este ano estão o novo marco da regularização fundiária para desburocratizar a titulação de terras no país, o licenciamento ambiental, que estabelece regras gerais a serem seguidas por todos os órgãos envolvidos no processo, e o marco temporal de terras indígenas em discussão no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Quando o programa é muito bom, ele passa voando. Eu volto então com os nossos painelistas e eu vou pedir que vocês brevemente, 1 minutinho mesmo para cada um, comentem quais são as pautas que vão avançar dessa agenda que a gente acabou de ver. Cristiano, a palavra é sua. Olha, Kelly, eu acredito que essa pauta, especialmente no Senado, com essa questão de pesticida e licenciamento ambiental, ela vai ter dificuldade lá no Senado, porque no Senado, inclusive, o governo está sem líder oficial do governo lá, né? Com a saída de Fernando Bezerra e Alexandre Silveira também, que não assumiu, o governo está um pouco com a coordenação política lá um pouco ainda em desvantagem. Então, um pouco desarticulado lá no Senado. Então, acredito que esses temas polêmicos, eles podem avançar na Câmara, que o governo tem uma maioria melhor, está mais alinhado com o governo, mas no Senado tende a encontrar mais dificuldade. Muito obrigada, Cristiano. Rafael, 1 minutinho para você também. A janela de governabilidade é curta, isso também envolve os temas associados ao agro, muito em função de uma divisão cada vez mais clara entre os partidos da centro-direita, que formam uma maioria que, se a gente olhar e contar voto a voto, uma maioria muito expressiva e que teria poder de passar diversas matérias. E esse dinamismo não é tão forte por conta da questão eleitoral. Como a tendência de aprofundamento, à medida que a eleição vai se tornando mais próxima, sobretudo enfatizando e reforçando uma espécie de uma divisão entre Câmara e Senado, eu também não sou muito ambicioso no que pode sair nesse ano eleitoral. Acho que vão ficar alguns temas muito mais para a próxima administração do que sendo resolvidos agora nesse 2022. Obrigada. Teca Vendramini. Concordo aí com o Rafael. Eu hoje conversei até com uma pessoa que trabalha junto com a gente lá em Brasília, e ele falou que essas pautas, até que são pautas importantíssimas que você colocou, né, Kelly, que o defensivo agrícola, que ontem, né, foi aprovado na Câmara, o marco temporal, licenciamento ambiental e regularização fundiária, realmente são, acho que os 4 temas mais importantes para o agronegócio. Mas hoje, conversando com essa pessoa, ele falou, olha, nesse ano eleitoral, eu vou falar uma palavra aí, 2, né, passo lento. Então, eu acho que nós vamos ter, né, um caminhar aí bem lento, provavelmente, para conseguir, eu acho, aprovar alguma coisa. Mas, Kelly, eu queria falar uma curiosidade aí do agronegócio. O defensivo agrícola, ele estava há 20 anos, ele é um PL de 2002. Então, isso acho que é muito importante a gente citar isso. Outro PL que me chama muito a atenção é o licenciamento ambiental, que tem 18 anos. Ele é de 2004. Então, a gente tem uma premência, sim, de que isso seja votado, que seja colocado, né, para frente. É 1 minuto só, até queria falar mais dos PLs aí, não vai dar. Mas eu acho que é mais isso que eu queria focar, mostrar o agronegócio esperando há 20 anos a aprovação, né, de um projeto de lei, e o outro há 18 anos que nós estamos esperando. Isso aí, Kelly, obrigada. Muito obrigada a você, Teca. Quero agradecer a cada um de vocês pela conversa muito fluida, muito inteligente e interessante para a nossa audiência. Agradeço ao Cristiano Noronha, ele que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice, consultoria de relações governamentais. Cristiano, muito obrigada, volte sempre.
Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Kelly. Obrigada a você. Agradeço também a Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Obrigada pela presença, Rafael. Volte sempre. Eu que agradeço o contato, fico à disposição. Prazer pela troca de ideias. Obrigada a você, Teca Vendramini, Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Muito obrigada pela presença. Você também volte sempre. Obrigada, Kelly. Eu agradeço aí meu nome em nome da Rural também. Um abraço a todos. Obrigada a vocês. E obrigada a você da nossa audiência por estar aqui no Hora H do Agro, onde a gente debate os principais temas do setor. Desejo uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.